Na semana passada, amados, nós falamos exatamente sobre a Páscoa, iniciamos uma série de ministrações sobre a Páscoa. Falamos um pouco sobre a história da instituição da primeira Páscoa, de como Deus preservou o seu povo, o povo de Israel, em meio às calamidades que Ele mesmo, o Senhor, enviou à terra do Egito. O Senhor que nos guarda em todo o tempo, que nos livra de todo mal. Hoje, o tema desta mensagem é: clame. Deus ouvirá o teu clamor e te dará vitória. Que você possa crer nesta porção, que você possa clamar ao Senhor, que você possa buscar a face do Deus Altíssimo, que você possa ter a certeza de que os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor, ao nosso clamor, e ao mover das suas mãos, as circunstâncias são transformadas, as situações modificadas e a vitória liberada. Que Deus nos abençoe neste tempo e que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração e na tua mente e frutificar em nome de Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 2. Que o Senhor nos dê graça nesta ministração. Nós vamos ler do livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23. Portanto, versículos 23, 24 e 25. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos-te, Senhor. Prepara a terra dos nossos corações pelo mover do teu Espírito, para que esta semente viva e preciosa possa encontrar guarida em terra fértil e germinar e frutificar para o louvor da tua glória. Senhor, todos quantos estão ouvindo neste momento a tua palavra, sejam visitados pelo teu poder. Abre os olhos do entendimento, os olhos espirituais, destapa os ouvidos espirituais, para que todos possam ouvir a tua palavra e contemplar as maravilhas contidas nas Escrituras Sagradas. Assim te louvamos e te bendizemos, Senhor, te dando graças, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Amém, amados? Deus seja louvado por essa palavra bendita, por essa porção gloriosa. Amados, o povo de Deus, o povo de Israel, viveu no Egito por 430 anos.
Nos primeiros anos, enquanto José era vivo, enquanto reinavam também faraós que conheceram a José e tudo que Deus fez através da vida de José, esse povo foi poderosamente abençoado. 70 vidas vieram das terras de Israel com Jacó e permaneceram no Egito. Essas vidas se multiplicaram grandemente e Deus os prosperou, Deus os abençoou poderosamente nos primeiros anos em que estavam ali no Egito. Depois, amados, passados alguns anos, quando passou a reinar outro faraó que não conheceu José, o povo de Deus se tornou escravo no Egito. Havia uma preocupação muito grande do faraó que assumiu, de que esse povo continuasse a se multiplicar e continuasse a se engrandecer e se tornasse cada vez mais poderoso. Havia o temor, inclusive, de que esse povo pudesse se aliar aos inimigos do Egito e pudessem tomar a terra do Egito. Então, Faraó decidiu escravizar o povo. Dos 430 anos em que o povo viveu no Egito, a maior parte desses anos, o povo viveu em cruel escravidão. Até que um dia, o povo resolveu clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus passou a operar grandes sinais e maravilhas. Deus enviou a Moisés, como nós vimos aqui no capítulo 3. E quando Moisés perguntou ao Senhor, tudo bem, Senhor, eu estarei indo até o Egito para libertar o povo. Mas quando me perguntarem, tanto o povo, o teu povo, quanto Faraó, quem foi que me enviou, o que eu direi? Ele ainda não conhecia o Senhor. Moisés o conhecia apenas de ouvir falar. E Deus disse a ele, no capítulo 3, versículo 14 de Êxodo, Deus disse assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus é o único que não precisa de adjetivos. Deus é o único que não precisa se explicar. Ele é o único onipotente. Ele é o único onipresente. Ele é o único onisciente. Ele é o único que tudo pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que opera e quando Ele opera, nada e ninguém pode impedir. Moisés foi ao Egito em obediência, juntamente com Arão, seu irmão. Foram usados por Deus nas operações de grandes sinais e maravilhas. Numa preparação que Deus estava fazendo para demonstrar a Faraó e a todo o povo egípcio, e para demonstrar também ao seu povo, porque a grande parte do povo já não conhecia efetivamente a Deus, ainda não o conhecia. Eles sabiam do operar de Deus, porque em tradição os pais iam passando para os seus filhos e os filhos para os seus filhos. Os relatos das poderosas experiências vividas por Abraão, por Isaac, por Jacó. Evidentemente, quando nos distanciamos da presença do Senhor, quando deixamos de buscar a face de Deus, quando deixamos de meditar na palavra, muitas vezes nós nos esquecemos dos grandes sinais, dos grandes benefícios do Senhor para com as nossas vidas. Por isso o salmista diz a sua própria alma, no Salmo 103, bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças, alma, de nenhum dos benefícios do Senhor para contigo. Amados, como é importante, como é essencial
como é fundamental nós estarmos sempre fazendo com que a nossa memória se reavive, para que nós jamais nos esqueçamos de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, desde o momento, desde o dia em que nós fomos resgatados. Quando o Senhor se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor, e nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, nos tomou pelas nossas mãos, nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. Que os nossos passos estejam firmados sobre a rocha eterna, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que a nossa memória, a memória do nosso coração, jamais falhe. E nós deixemos de reconhecer, de agradecer, de sermos gratos ao Senhor por todos os benefícios, pelo seu operar maravilhoso, pela sua benignidade, pela sua fidelidade, pelo seu infinito amor, pela sua bondade e pela multidão das suas misericórdias. Deus operou sinais e maravilhas, enviou pragas ao Egito, mas o próprio Senhor dizia para Moisés: apesar desses sinais, dessas maravilhas, eu endurecerei o coração de Faraó, porque eu haverei de demonstrar nesta terra do Egito o meu grande poder. É importante notar, como já foi ministrado na ministração anterior, no domingo passado, como Deus preservou os seus filhos das pragas que atingiram o Egito. Como Deus guardou as famílias de Israel, as vidas de Israel, em meio às grandes calamidades, em meio às grandes provas, em meio às grandes pragas. Nós precisamos permanecer convictos, confiantes de que esse amor e esse cuidado permanecem ainda hoje. Deus preserva, guarda e livra o seu povo em todo o tempo. Evidentemente, Deus é soberano. A Ele pertence as nossas vidas. Nas suas mãos de poder estão todas as situações e circunstâncias. Eu queria que você hoje pudesse confiar poderosamente, verdadeiramente, constantemente, nesse mover de Deus. Tenha certeza, meu amado e minha amada, os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida, e os ouvidos do Senhor atentos ao seu clamor. Amados, quando Deus fala com Moisés, diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que eu queria que você pudesse acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor, Êxodo 3, 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus cita o clamor do povo, mas ele diz para Moisés: eu tenho acompanhado tudo o que está acontecendo. Deus sempre acompanha tudo o que acontece com as nossas vidas. Diz a palavra de Deus que aquele que nos guarda não dorme, nem cochila. Isso significa que os olhos do Senhor estão sempre atentos, sempre abertos. Amados, o Senhor não se dispersa, o Senhor não se distrai, o Senhor não se ocupa com outras coisas. A ocupação principal do Senhor, o mover do seu coração, das suas mãos poderosas, é cuidar, guardar, livrar, abençoar o seu povo. Como é maravilhoso nós sabermos, amados, que nós temos esta proteção sobre as nossas vidas, porque aquele que nos guarda não dorme nem cochila. O Senhor é quem nos guarda, Ele é a nossa sombra, a nossa direita, a nossa esquerda. Em todo o tempo, o Senhor está com a sua poderosa destra estendida para nos abençoar, nos sustentar, nos fortalecer, nos fazer mais do que vencedores.
Como é maravilhoso nós entendermos, amados, que quando buscamos a face do Senhor, quando clamamos, o Senhor ouve. Por isso eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, clame. Deus ouvirá o teu clamor e te dará vitória. Tenha certeza disso. Nenhuma situação passa desapercebida aos olhos do Senhor. Não sei por quais situações, por quais circunstâncias você possa estar passando. A gravidade da situação que envolve a sua vida, em especial neste tempo de pandemia. Mas a palavra de Deus nos assegura, e se você é conhecedor desta palavra, você precisa ter essa certeza no seu coração. O Senhor continua e continuará sempre observando a sua vida, sejam quais forem as circunstâncias que estiverem envolvendo a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua vida espiritual. O Senhor quer te fortalecer neste tempo tão difícil, no meio de tantas calamidades. Quando os nossos corações se sobressaltam com as notícias tão negativas, quando a situação da pandemia se agrava dia após dia em nossa nação, eu queria que você pudesse hoje ter a certeza de que não importam quais sejam as circunstâncias, o Senhor está atento. Ele jamais deixará de observar e jamais deixará de operar. Mas é necessário que nós clamemos, que nós busquemos, que nós confiemos, que nós caminhemos segundo a palavra de Deus, para que o Senhor mova as suas mãos poderosas e nos guarde, nos sustente, nos fortaleça nestes tempos tão difíceis. Evidentemente, amados, se nós trouxermos esse texto para o nosso contexto, para a realidade que vivemos hoje, nós podemos dizer que os israelitas que estavam no Egito sofreram infinitamente mais do que nós sofremos. A verdade é que cada um de nós tem um limite de forças. E o Senhor, glória a Deus por isso, Ele conhece o limite das nossas forças. Por isso, muitas vezes uma situação que para um pode ter uma importância, uma certa gravidade, essa mesma situação para outro pode ter uma grande importância e uma grande gravidade. Mas o Senhor jamais desampara, está sempre atento. Como Ele disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Pode ter a certeza de que o Senhor conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele está acompanhando as situações. E tem, creia nisso, o controle absoluto de todas as circunstâncias. No versículo 8 do capítulo 3 de Êxodo, amados, hoje quando eu meditava nesta palavra, eu confesso para os amados que eu tomei um choque. Quantas vezes já tive a oportunidade de ler este capítulo? Muitos de nós conhecemos esta história e sabemos, amados, que o Senhor operou milagres, operou sobrenaturalmente, operou com sinais, prodígios e maravilhas no Egito. Mas hoje este versículo 8, ele tocou na minha vida de uma forma diferente. E eu espero que toque na sua vida também de uma forma diferente. Preste atenção. Diz assim, portanto, Deus falando a Moisés, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, livrar o seu povo da mão dos egípcios. Esta é a primeira parte, por enquanto. Vou ler novamente. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Outro detalhe, amado, no versículo 2 de Êxodo 3,
Quando Moisés, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, levou o rebanho atrás do deserto e foi até o monte de Deus, o monte Horebe. Diz o versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Esse anjo do Senhor, amados, o anjo está com A maiúsculo. Todas as vezes que na Bíblia aparece anjo, anjo do Senhor, com A maiúsculo, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo e à figura do Senhor Jesus Cristo, que ainda era a palavra viva do Deus Altíssimo. Quando esse anjo fala com Moisés, quem fala com Moisés? Quando Deus libera a sua palavra, quem está operando, falando é o próprio Senhor Jesus, que ainda não havia, evidentemente, se tornado carne, se encarnado. Mas quando Deus disse para Moisés, o anjo do Senhor diz para Moisés, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Sabe o que significa isso? Nós pegamos esse texto, essa declaração poderosa de Deus, e transportamos para as nossas vidas, para o nosso tempo. Assim como o povo de Deus passou no Egito, 430 anos, a maior parte dos quais viveu em escravidão. Amados, há um hiato de tempo, um período de tempo, quando Deus falou pela última vez com o seu povo na face da terra, através do profeta Malaquias. E ele disse em Malaquias, abra comigo em Malaquias, abra sua Bíblia em Malaquias, e ele traz uma verdade poderosa. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Deus está sempre atento, os ouvidos sempre abertos. E há um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias, usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, traz essa palavra profética. E nós podemos constatar a verdade contida nesta palavra, porque a história conta que Deus já havia preservado o seu povo ali no Egito, fazendo diferença entre o povo de Deus e o povo egípcio, preservando o seu povo no meio das provas, das pragas, das calamidades. Mas a diferença é que Deus opera, fazendo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por isso nós precisamos servir a Deus. E Malaquias continua, o Senhor usando a boca do profeta, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, foi a última vez que Deus falou com o seu povo, dando esse alerta, mas trazendo, além da repreensão, uma esperança, uma palavra profética tremenda, dizendo: para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, depois dessa palavra, Deus ficou em silêncio por mais 400 anos. Por 400 anos, a terra deixou de ouvir a voz do Senhor. As coisas foram se deteriorando, as vidas, as pessoas, as situações. Até que um dia, o Senhor resolveu fazer, pela multidão das suas misericórdias, exatamente aquilo que Ele fez no Egito, quando instituiu a Páscoa para a libertação do povo. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, o cordeiro foi sacrificado para alimento de cada vida e de cada família. E o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais e vergas das portas, para a libertação do povo de Deus, para a preservação do povo de Deus. O cordeiro que foi sacrificado e o sangue que foi aspergido representam a figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 400 anos em silêncio. E sabe o que Deus faz? Por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor à humanidade. Eu quero voltar no versículo 8 de Êxodo capítulo 3, quando o Senhor diz para Moisés: portanto, eu desci, o Senhor desceu, para livrar o povo da mão dos egípcios. 1400 anos depois, o Senhor verdadeiramente desceu, de forma definitiva, única. O Senhor Jesus desceu, deixou os céus para libertar o seu povo, para abençoar o seu povo. Jesus desceu para nos libertar do pecado, nos resgatar da maldição do pecado, nos transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus desceu para a nossa redenção, para nos dar vida eterna. Presta atenção, amados. Aquilo que ocorreu no Egito, ocorreu há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus desceu, deixou a sua glória. O Verbo se fez carne, por amor às nossas vidas. É isso que eu queria que você pudesse compreender. Ele desceu para nos livrar, para nos libertar, para nos dar vitória, para nos dar a vida eterna. Ele não desceu apenas no Egito para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Milhares de anos depois, o Senhor desce agora de forma definitiva. O Verbo que estava com Deus, a palavra viva do Deus Altíssimo, desceu para nos dar vida e vida em abundância, para nos libertar, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, para romper os laços de maldição, para endireitar os caminhos tortos, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro. Você é capaz de compreender, amados, que figura bendita e poderosa é essa? É por isso, amados, que nós celebramos a Páscoa, porque Ele desceu para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Ele desceu para morrer por mim e por você. Ele desceu dos céus, deixou a sua glória para libertar aqueles que o buscam, aqueles que creem no seu nome, porque a todos quantos creem no nome do Senhor Jesus,
na sua obra gloriosa, na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição. A estes o Senhor dá o direito, o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Amados, Ele desceu para nos libertar, nos resgatar, nos salvar, nos transformar. A sua palavra permanece. O Senhor está no meio de nós pelo poder da sua palavra, e o seu Espírito se move em nosso meio, se move também dentro de nós, para nos fazer compreender os mistérios desta palavra. É por isso que nós precisamos entender, não importam quais sejam as circunstâncias nas quais estamos envolvidos, não importa o que é, ou o que venha a ser, que possa acontecer conosco, Deus está no controle, e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Por isso, meu amado e minha amada, clame, creia, persevere. Ele desceu para nos livrar, para nos guardar, para nos redimir, para nos libertar. Ele desceu para nos salvar. Deus conhece você e tudo o que está acontecendo na sua vida, em todas as áreas. Ele tem poder para libertar das opressões, nos preservar nesta pandemia, fazer a diferença em nossas vidas. Creia nessa porção gloriosa. Deus instituiu a Páscoa como um sinal poderoso de libertação, de amor ao seu povo. Os cordeiros foram sacrificados em cada casa, em cada família. Deus disse, orientando a Moisés, cada casa separará para si um cordeiro. Isso significa, amados, que a nossa família precisa desse cordeiro. O cordeiro de Deus, o cordeiro pascal, o autor da vida, o que nos liberta, o que nos transporta da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do inferno para o céu. Quando o apóstolo Paulo diz ao carcereiro de Filipos, depois do operar sobrenatural de Deus na vida de Paulo e Silas, Paulo foi ao casa do carcereiro, e ele desesperado, temeroso com tudo que aconteceu, sobrenatural que havia ocorrido na prisão, porque Paulo e Silas estavam presos. O carcereiro disse para Paulo, o que eu preciso fazer para ter sobre a minha vida a porção que está sobre vocês? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo para a tua vida e para a tua casa significa esse cordeiro está disponível, pronto para operar na sua vida e na sua casa, trazer libertação, trazer vitória. Essa é a essência da Páscoa. Ele desceu para nos libertar e voltou aos céus para nos preparar lugar, porque na casa do Pai, disse o Senhor Jesus, há muitas moradas. É essa a esperança que tem que mover os nossos corações. É por isso que nós devemos celebrar a Páscoa, compreendendo esse mistério glorioso. Nós fazemos festa uma vez por ano, celebramos uma festa ao Senhor, em memória do Senhor, uma festa pública, uma festa congregacional, em memória de Cristo, em celebração da Páscoa. Mas nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e nos lembrar dessa obra gloriosa, não apenas uma vez por ano, ou não apenas 12 vezes por ano, uma vez por mês. Nós precisamos fazer isso
todos os dias, a qualquer tempo, sejam quais forem as circunstâncias. Eu quero acrescentar, quanto mais difíceis forem os tempos, quanto mais aflitivos forem os tempos, maior bênção, maior graça alcançaremos, se colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, crendo no seu mover poderoso. Ele desceu para livrar o povo que estava no Egito, livrá-lo da escravidão. Operou sinais e maravilhas. E ele desceu para livrar a minha vida e a sua vida da escravidão do pecado, para nos resgatar das trevas, para nos fazer mais do que vencedores. Por isso devemos trazer à memória tudo o que o Senhor já fez. Tudo o que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos levam a Cristo, nos conduzem a Cristo. Ele desceu, não como desceu no Egito, ele desceu agora, se fez carne, deixou a sua glória, se tornou servo, e como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, ainda que nós façamos uma grande festa na Páscoa, nós precisamos celebrar a Páscoa todos os dias, diariamente. Nós precisamos beber esse cálice da salvação todos os dias. Nós precisamos participar desse corpo. Nós precisamos comer o verdadeiro pão, que é a palavra. Esse pão que nos sustenta, porque nem só do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Por isso é importante nós compreendermos isso e celebrarmos a Páscoa todos os dias em memória de Cristo, da sua obra gloriosa, porque Ele desceu para nos dar vida e vida em abundância, para nos libertar da condenação. Nos trouxe uma cobertura de amor e de poder de Deus e as bênçãos de um novo tempo. Eu queria que você pudesse crer que o grande propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos conduzir em vitória. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e abençoar-te-ei grandemente. Quando nós o buscamos de todo o coração, nós o achamos. E quando o buscamos de todo o coração, Ele opera coisas grandes e terríveis que nós nem podemos imaginar. Sejam quais forem as circunstâncias, mesmo neste tempo tão difícil, nesse tempo de pandemia, de grandes restrições, de grande temor, tenha certeza, meu amado e minha amada, os olhos do Senhor continuam postos sobre as nossas vidas, e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Por isso, clame, por isso, creia, permaneça firmado. O Senhor ouvirá e dará a vitória. Sabe o que Ele quer fazer comigo e com você? Diz assim, versículo 8 de Êxodo capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ele desceu. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Ele não apenas desceu para nos livrar, mas preparou para nós uma nova terra, uma terra bendita, poderosa. E essa terra se chama Igreja do Deus Vivo. Igreja que foi gerada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta terra bendita, que emana leite e mel, o leite e o mel, que é a palavra de Deus, que flui do altar. Amados, quando nós meditamos nesta palavra, quando nós mergulhamos nesta palavra, nós mergulhamos num oceano de leite e de mel. Leite para os recém-nascidos, mel para os experimentados.
Eu queria que você pudesse crer e glorificar a Deus por essa porção gloriosa. Estamos nos aproximando dessa grande festa, mas todos os dias nós precisamos nos lembrar dessa obra de Cristo, nos render aos pés do Senhor. Precisamos expressar uma profunda gratidão pelo seu amor incondicional, pelas suas misericórdias, pela sua bondade, pela sua benignidade. E precisamos ter a certeza de que Deus nos conduzirá em vitória. Ele não apenas veio para nos livrar, não apenas veio para nos libertar, não apenas veio para nos resgatar e nos salvar. Ele veio para nos conduzir a esta terra bendita, que mana leite e mel, onde nós aprendemos que todos quantos têm prazer nesta palavra, e nesta palavra medita de dia e de noite, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, árvores que dão o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizeres que amam esta palavra, que confiam nesta palavra, que se abrigam nesta palavra, que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, todos aqueles cujos corações são íntegros, são retos diante do Senhor, todos aqueles que compreendem essa obra gloriosa e podem compreender que Ele desceu, que o Senhor Jesus desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e trouxe esta palavra que é o pão vivo que veio dos céus, liberou sobre as nossas vidas o poder do sangue redentor, não apenas, amados, para que nós estejamos sentados nos bancos e cadeiras das igrejas, não apenas para que nós venhamos a dizer, eu sou evangélico, eu pertenço a uma igreja, mas para que nós nos tornemos mais do que vencedores em todas as circunstâncias. O Senhor vai nos conduzir em vitória, porque Ele nos resgatou, nos libertou, nos salvou, opera para nos transformar e para nos abençoar. O Senhor quer prosperar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, em todas as áreas, para que todos possam compreender que Deus faz verdadeiramente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, nem conhece a Deus. Descansa o teu coração, creia nessa porção. Ele desceu e subiu novamente para preparar um lugar para nós, mas quer que nós vivamos neste tempo presente as dádivas, as bênçãos, e desfrutemos dos bens do Senhor na terra dos viventes. Celebre com alegria a Páscoa, desfrute dessa porção gloriosa e creia, o Senhor jamais te desamparará. Clame, Deus ouvirá o teu clamor e te dará vitória. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra bendita e poderosa, pelo agir, pelo mover do seu Espírito, para a glória de Deus Pai, receba esta porção sobre a tua vida, meu amado e minha amada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de bênçãos e vitórias na presença do Todo-Poderoso.